Uma pessoa havia me perguntado qual seria o segredo do sucesso e eu respondi a ela: o silêncio. Como o silêncio pode ser o segredo do sucesso se a gente vive em um ambiente de marketing digital em que as pessoas precisam se expor? Em um texto que escrevi, trouxe uma recomendação da psicologia em que o psicólogo explica por que devemos nos calar. Cale-se, não divulgue os seus projetos. Para lembrarmos Freud, o homem é senhor do que cala e escravo do que fala. Qual o problema em compartilhar o seu projeto? É que, em primeiro lugar, você cria uma pressão absolutamente desnecessária. Por exemplo, você decidiu prestar concurso. Para que divulgar para todas as pessoas que existe um concurso daqui a um mês que você vai prestar? Pode ser uma residência médica, pode ser um projeto de mestrado. Para que criar esse clima de pressão sobre você? Primeiro você precisa explicar o que você vai fazer. E depois, se não der certo, você precisa explicar por que não deu certo. Porque naturalmente as pessoas perguntam. Você pergunta. A primeira razão para você não falar é evitar uma pressão desnecessária. A inveja é um pecado capital, é um pecado que gera outros pecados e por isso um pecado capital. O invejoso mata, o invejoso rouba, o invejoso difama o invejado. A maior parte das pessoas se sente invejada. Pouquíssimas pessoas confessam que inveja, porque a inveja é também um pecado vergonhoso. A definição clássica de inveja é tristeza pelo sucesso alheio. Se fosse só a tristeza e a energia que resulta dessa tristeza, seria preciso ter fé. Fé na derrota ou simplesmente uma crença de que é possível em um mundo espiritual que isso traga alguma repercussão para você. Aquele indivíduo que sente inveja, porque você também sente, apesar de não confessá-lo, você gera uma disputa desnecessária. Por exemplo, a pessoa cria um problema com o qual você terá que lidar concomitantemente com esse projeto. Você vai ter que cuidar deste problema e cuidar deste projeto ao mesmo tempo. E esse problema só foi criado porque você falou. Além disso, essa pessoa pode espalhar o seu projeto e outras pessoas terão conhecimento do seu projeto, adotarão o mesmo projeto e, portanto, multiplicarão os concorrentes, e isso é matemática. Não se trata de uma neurose de você deixar de falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Se trata de uma inteligência, de você não criar obstáculos desnecessários à sua vida. Quando a gente quer alguma coisa, a gente faz em silêncio. Entra no teu quarto em secreto, fala com teu Deus em secreto, e o teu Deus que vê, ouve em secreto, lhe responderá. O silêncio vale ouro. É preciso que eu entenda por que nós falamos o que não devemos. Uma coisa é buscar conselho, outra é buscar aplausos e a terceira é buscar apoio. Às vezes eu tenho uma ideia horrorosa que eu sei que está errada, mas o que eu faço? Eu vou atrás de uma pessoa que sei que vai concordar com a minha ideia, a minha péssima ideia. Na verdade, quando eu estou conversando com essa pessoa, eu queria a sua opinião. Você não quer opinião, você quer apoio. Eu queria o seu conselho, você não quer conselho. Você quer apoio. Para suas ideias erradas, você já sabe quais são os conselheiros necessários para você encontrar estímulo para o erro, para ir pelo mau caminho. E aí você vai e busca conselheiros absolutamente incapazes. Pessoas que ou não gostam de você ou não têm competência para o aconselhamento. Por isso que às vezes pedir conselho dentro da família é um problema, porque aconselham apenas pensando na sua segurança e não na sua realização. A vaidade. O Leandro Carnal lembra da história de Santo Antão, que nunca tendo havido pecado. Então ele foi provado, ele fazia jejum, banquetes eram colocados, ele não pecava, até que um dia, aos 95 anos, o diabo chega diante dele e diz: tudo bem, eu desisto, você não peca. O diabo vira as costas, Santo Antão então olha para si e diz assim: eu sou santo. E aí o diabo volta para ele e sorri. Ele havia acabado de cometer o pecado do orgulho. A vaidade, o orgulho, faz com que você fale o que não deve falar. Nós nos expomos a situações, expomos projetos para pessoas que não querem o nosso bem simplesmente por vaidade. Porque a gente quer mostrar
que está muito bem, que está crescendo e que tem um projeto ousado. Mas projeto é aquilo que não foi feito ainda. O projeto está no campo das ideias, ele ainda não foi executado. É um sonho que saiu da gaveta, mas que ainda não se tornou realidade. Então eu começo a pensar, e este é o ponto, o que devo fazer? Qual é o caminho? O caminho é investigar os sentimentos, para usar uma expressão de Walter Ugumãe, e descobrir por que eu estou falando. E a psicologia vai dizer, não fale, principalmente por esse último motivo. Quando você conta um projeto ousado para alguém, para alimentar a sua vaidade, naturalmente a outra pessoa aplaude. Diz que você é uma pessoa realmente fora de série, inteligentíssima, que a sua ideia é maravilhosa, que poucas pessoas têm essa coragem, enfim, e você tem esse projeto e vai dar muito certo, e você já recebe os aplausos de uma luta que não venceu e comemora a vitória do nada, porque as ideias não executadas, ainda que sejam excelentes, não valem nada. E você já sentiu o prazer, e então você já não tem mais o mesmo estímulo para fazer, porque o prazer já foi alcançado. O sujeito diz que vai estudar, anuncia ao mundo que vai estudar, as pessoas aplaudem o seu projeto, ele já se sentiu bem. Ele já é tido como um estudioso, como um conhecedor, como um doutrinador, como um jurista, como um professor, como um aprovado, e não é nada. E aí ele para, porque ele já se regozijou naquilo. Isso é psicologia. Então você precisa entender que é melhor não falar. Alguém diz o segredo do sucesso é o silêncio. Não fale, os fatos falam por si só. O resultado grita, você pode ficar calado. Salomão não diz fale de manhã e fale de tarde, porque você não sabe qual a fala será ouvida. Ele diz semeie de manhã, semeie de tarde, porque você não sabe qual semente prosperará. Depois de um tempo, ninguém acredita mais nos seus projetos, nem você. É sempre uma exposição. Você acredita no primeiro dia, expõe o seu projeto. As pessoas que estão próximas a você já nem acreditam, mas são polidas em regra. Porque as pessoas usam máscaras, porque nós usamos máscaras. As pessoas somos nós. Porque ninguém gosta de ficar se expondo. Então as pessoas dizem, tudo bem, quando não tá. Oh, que legal, quando acham que é sem graça. Porque ninguém quer se indispor, ninguém quer discutir. Quando alguém pergunta se está tudo bem, ela não quer saber se está tudo bem, ela só quer que você diga que está tudo bem. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de vocês. Eu quero dizer para vocês que eu me sinto bastante honrado com a presença de todos vocês. E nós vamos nos encontrando por aqui. Um grande abraço, pessoal, e até mais.